Quando surge família, rapaziada, no vídeo de hoje a gente vai falar dos jornalistas e os rivais que estão reclamando de pênalti em cima do Rony, estão falando que foi roubado, mas é isso mesmo? Pessoal, a gente tem também o Abel falando de dois jogadores que estão jogando muito bem, boa notícia, e a nossa grande vitória. Carta na rede, muito mais que 90 minutos. Bora lá, rapaziada, vem comigo? Então roda a vinheta. Quando surge família, salve salve porcada, como vocês estão, pessoal? Rapaziada, eu só queria deixar um recado antes, deixar um abraço aqui para um brother, o Gustavo. Ele pediu para deixar um abraço pro pai dele, pro José Carlos, que sempre me acompanha. Obrigado, Gustavão, um grande abraço. Pessoal, muito obrigado pela sua audiência, por você estar aqui, pelo seu like, pela sua inscrição. Pense em assistir o vídeo por inteiro e no final você decide se quer ficar ou não. Valeu, tamo junto, mas eu trago as principais informações do Palmeiras. Rapaziada, essa semana a gente vai ter clássico, tem jogão, então tem um 1xBet. Um 1xBet é uma das maiores casas do mundo, eles são muito seguros, um dos mais seguros que existem, e o melhor de tudo, eles colocaram esse cupom para o seu primeiro depósito dobrar. Se você colocar R$50, vira 100, 100, 200, 200, 400, e você pode chegar a ter na sua carteira, no seu primeiro depósito, até 1.200, top, né? Um 1xBet patrocina o Barcelona, o Chelsea, o Liverpool e também o campeonato italiano, top demais. Rapaziada, não se esqueça, use com sabedoria, não gaste a grana que você não tenha, e o melhor de tudo, rapaziada, um 1xBet é seguro, beleza? Para maiores de 18, tamo junto. Pessoal, iniciando aqui os nossos assuntos, eu queria começar então falando da partida do Palmeiras contra o Fortaleza, né? Que jogo foi esse? Palmeiras foi muito consistente, Palmeiras foi muito forte, tinha a ausência do Arthur, a gente tava com muita dúvida o que o Abel poderia colocar para essa partida, e ele veio com novidade, ele veio com Tabata, onde acabou aí surpreendendo todo mundo ficou, caramba, meu, o Tabata tava lesionado ontem e hoje ele já vai colocar o cara. Foi isso que o Abel fez. E o Abel ainda falou na entrevista, na coletiva depois da partida, que não precisava ser um mago para entender que o Tabata ia entrar. Essas horas que eu vejo que eu não entendo nada de futebol, viu? Eu vou falar. Esse é o ponto principal. Um time que tem elenco. Quando eu viro e falo pra vocês, o Fluminense joga bem, o Flamengo nem tanto, mas esses times, eles têm 11 bons jogadores. A gente tem um elenco. A gente tem um elenco curto, um time enxuto, que é um dos pedidos do Abel, que é não ter não ter uma quantidade grande de jogadores, mas sim um time onde a vaidade, o ego, tudo isso consegue ser bem controlado. Então o Palmeiras, ele demonstrou aí nessa partida, cara, que sobrou dentro de campo. A realidade é essa, o Palmeiras conseguiu sobrar demais, mostrar a sua força, 3-0 em cima do Fortaleza, um time que estava vindo mal, estava sem marcar gol, ainda continuou sem marcar, de 3 derrotas, né? Então não estava vindo bem, todo mundo imaginava, assim, pelo menos os rivais, né, que você via de jornalista, que o Fortaleza ia mostrar uma grande força contra o Palmeiras, etc, aquelas coisas, mas mesmo assim eu apostava muito numa vitória tranquila do Palmeiras e foi o que aconteceu, né? Nada está ganho, rapaziada, mas a gente está bem encaminhado com essa classificação. Pontos positivos, o Tabata marcou gol, o Richard Rios marcou gol, então isso daí é importante, jogador que está voltando de lesão e jogador que está entrando sempre mostrando o seu trabalho. Richard Rios, que é aquilo que eu falei para vocês. O cara está adaptado ao futebol brasileiro. É diferente de Flaco Lopes, é diferente de Merentiel, é diferente desses caras que chega, precisa aí de um tempo, o Tabata também, que veio de fora, que precisa de um tempo para se adaptar, voltar a se adaptar, tudo isso. O Richard Rios, ele era da base do Flamengo, roeu o osso na base, depois foi pro Guarani, roeu o osso no Guarani para ser contratado pelo Palmeiras. Então o cara já está cascudo. Esse é um ponto principal, por isso que ele sobra em campo. Isso é claro,
Como o Abel disse, não precisa ser mago para entender isso, né? E nessa partida teve a reclamação dos rivais, reclamação aí de alguns jornalistas, né? Principalmente os que torcem contra o Palmeiras todos os dias. E eles estavam reclamando do pênalti em cima do Rony, falando que foi mais falta do Rony, foi isso, foi aquilo. Gente, pênalti é pênalti. Não tem jeito. Ali foi uma confusão no meio da área, os dois se enroscaram, o Rony levantou o braço, o jogador do Fortaleza também, só que ele calça o Rony, é aquela coisa, né? Ah, ele foi na bola com muita força e atingiu o jogador do Palmeiras. E a gente sabe, é o que eu falo sempre, a arbitragem é isso. Horas eles vão errar, horas eles vão acertar, que acertem mais a favor da gente. Se for para errar, é o que eu digo, que erre a favor da gente, tá? Mas é o que não acontece. Normalmente os erros são contra o Palmeiras. E acabou acontecendo. A gente saiu de uma Copa do Brasil por causa de um erro de arbitragem que não olhou o VAR. Não adianta todo mundo virar e falar, olha o VAR, olha o VAR. O pênalti no Hendrick no final de semana não olharam o VAR. E aí, como é que fica? Não é verdade? Tem que ser justo e claro. Isso daí é a real. Então o Palmeiras aí com gol de pênalti, aí o Rafael Veiga foi lá, marcou tudo isso, então show de bola. A reclamação, cara, infelizmente eu vou falar pra vocês, o choro é livre, então não adianta vir e falar. O Palmeiras ganhou por causa de um pênalti roubado. Porra, gente, pelo amor de Deus, né? O que o Palmeiras atacou, o Dudu perdeu o gol dentro da área, o Giovani, os meninos, o Luiz Henrique, quer dizer, né? Também entrou muito bem. Voou, esse menino já tá valendo 60 milhões de euros, você é louco. E logo mais eu imagino o Luiz Henrique aí, questão de, cara, menos de 10 partidas, eu acho que ele vai estar, cara, mais 50% melhor do que ele tá jogando hoje. É isso que eu imagino. Agora vamos lá, para a coletiva do Abel, rapaziada. Então o Abel, ele rasgou elogios para dois jogadores. Primeiro o Tabata, então ele explicou por que ele escolheu o Tabata ali, aquela coisa, o Tabata já estava entrando, estava mostrando alguma coisa, e ele sabe que o Tabata é um cara que, foi o que o Abel falou, eu gosto do feijão, do arroz simples e temperado. Achei da hora isso da forma que ele colocou o Tabata, porque ele falou, a gente precisava povoar o meio campo, porque senão ia ser difícil contra eles. Então o Abel optou por não ter, ele já usou essa escalação nesse esquema, hein? Ele optou por não ter um centroavante e ter mais um meia ali do lado do Veiga. Então mostrou que a inteligência do Abel é diferente mesmo, né? Um time totalmente diferente. Quando eu olhei assim o match day e vi lá o Tabata, eu falei, eita, preparem os corações que hoje tem, hein? Pode preparar que hoje tem. E pelo contrário, né? Lógico, o Tabata, o físico dele totalmente fora, alguns passes errados, aquilo, mas marcou o gol, povoou o meio campo como um ataque. Então é uma força diferente que a gente tem. Ora ele vai fazer um centroavante, ora ele vai fazer um lance de armador, principalmente pro Veiga chegar na cara do gol e marcar, né? O Veiga também, que na minha opinião jogou normal, muito bem, o padrão Veiga, né? Show de bola. Agora, outro jogador que o Abel falou também na coletiva foi o Zé Rafael, porque todo mundo, assim, alguns jornalistas comentando, falou, pô, mas o Zé Rafael, né, deixou de ser aquele cara que chegava no gol, mudou o estilo dele, e ele falou, o Zé Rafael deixou o ego em casa para poder fazer essa função. E ele falou que ele deixou de ser um 10, um 8 para ser um 5, um camisa 5. Aquele cara que fica muito mais, que guarda mais ali, que acaba dando o primeiro combate. Show de bola, muito legal o que o Abel falou. E ele disse, né, o time do Palmeiras é bem servido por causa disso, de pessoas assim, que o cara, ele realmente, ele abre a cabeça ali para poder aceitar outra posição, mesmo sabendo que talvez ele seja coadjuvante, né, que não é protagonista ali, não chega tanto na cara do gol, mas é um cara que ajuda demais mesmo o time do Palmeiras. E cara, o que falar, né? O Abel disse, e a gente olha quando o técnico, é legal quando o técnico explica isso, porque a gente olha pro campo e vê o que ele tá falando, fica mais claro. O que ele explica faz sentido. Esse é o padrão. O time do Palmeiras tem um padrão. Você vê o time do Corinthians, não tem padrão. Você vê o time de São Paulo, não tem padrão. Porque os caras trocam de técnico que nem troca de camisa. É a mesma coisa o time do Flamengo. É um time forte. É um time que, se pegar time fraco,
vai golear, pode ter certeza. Agora, olha o padrão de jogo do time do Flamengo, do time do Corinthians, do time de São Paulo. É muito diferente. O time do Palmeiras tem um padrão que todo mundo sabe o que vai fazer. Não tem essa. Cada um sabe onde vai pisar. O cara pega a bola, ele sabe que o lateral vai passar, que o volante vai se mexer, que a zaga tá de uma forma, que o ataque, o Dudu, o Rony já muda tudo. Esse é o padrão do time do Palmeiras. E é por isso que quando a gente tem um técnico que é bom, que fica muito tempo no clube, consegue entregar um ótimo trabalho. É isso. Rapaziada, muito obrigado pela sua audiência, pela sua paciência. Hoje eu quis aqui trazer informações da partida, porque, cara, é Copa do Brasil e a gente está praticamente classificado. Avante palestra, falhou!